Olá, amigas, amigos, amigues do Brasil 247, mais uma vez, que alegria estar com vocês. Este já é o 6º programa, Os Mundos da Música. Este programa que nós conversamos sobre todos os mundos que orbitam a nossa arte preferida, a nossa arte divina e sublime. E quem conhece, quem acompanhou a gente desde o começo aqui, sabe que a gente fala não somente da música em si, mas de todos os elementos ao seu redor. Como funciona a política, a sociedade, as artes visuais, o imaginário, todos os ícones que formam os ícones da música. Como sempre, um prazer estar aqui com meu amigo Renato Aroeira. Meu amigo, antes de te passar para a gente começar a nossa viagem aqui, deixa eu só falar para o pessoal aquilo que a gente não pode esquecer sobre o YouTube aqui, que aqui embaixo, se você perdeu os primeiros episódios anteriores, não deixe de conferir na playlist do canal. Existe um link aqui embaixo, que é a playlist, que você tem tudo listadinho, os 5 primeiros episódios estão ali. Além disso, todas as canções sobre as quais a gente comentar hoje estarão listadas também aqui embaixo, para que você possa procurar depois e ouvi-las depois de nossa conversa. Eu aproveito, é importante dizer isso, o pessoal cobra bastante. Por que vocês não colocam trechinhos de canções no meio do papo de vocês? A gente não pode, essa é a resposta, por causa de direitos autorais, tá bom? Então, quero deixar isso bem claro, para que ninguém se sinta ofendido e pense que a gente não está ouvindo os comentários, não está ouvindo as sugestões. Tá? Exato. Meu caro, me diga, a gente vai falar sobre pelo menos 6 trovadoras que a gente elencou. Sim. Como que essas mulheres entraram e ficaram em sua vida? Pois é. Tudo bom, Jean? O pessoal que está aqui com a gente, é um prazer estar aqui com vocês, amigas, amigos, amigues. Essas pessoas entraram pelo canal da emoção mesmo, porque meu primeiro contato com as trovadoras foi através do Peter Paul and Mary, da Mary do Peter Paul, cantando 500 Miles, uma canção que eu ouvi criança, que meu pai era jornalista e também foi crítico de música por um tempo em jornais, e recebia muitos discos, e eu lembro de ter recebido um compacto. Inclusive era um daqueles com furo grande no meio, acho que a gravação era de fora do Brasil e tal. E era Peter Paul and Mary. Eu estava aprendendo a tocar violão, então achei aquele negócio das vozes ali, me atingiu feito um soco na cara. Então, meu primeiro contato foi emoção, aquilo me arrepiava. A partir daí, eu fui ouvindo devagarinho as conexões, porque eu fui ouvir Bob Dylan, daí você começa a ouvir a Joan Baez, e a Joan Baez me levou a tantas pessoas. Na minha época de movimento estudantil, eu fui levado, como a gente conversou no outro programa, a conhecer a Mercedes Sosa e a Violeta Parra, e daí a conhecer essas americanas que trovavam, que faziam, era voz e um violão, e elas faziam a crônica da vida, do que era o universo feminino, o que era ser mulher no universo de homens, das lutas dos direitos civis, todas elas engajadas, todas elas eram conectadas a essa luta dos direitos civis dos Estados Unidos, que era uma luta de cunho racial, mas também trabalhadores e mulheres, que eram os principais vítimas desse capitalismo absurdo americano. Então, assim, meu contato com elas foi isso, e foi aumentando durante a vida. Provavelmente, dessas grandes musas que a gente vai falar aqui, a que eu mais ouvi é a Joni Mitchell, porque eu fui casado com uma pessoa que gostava, muitas das companheiras e amigas que eu tive gostavam muito dela, e aí eu comecei a aprender e a curtir muito. E ela realmente é uma musicista excepcional, tem algumas coisas dela que são maravilhosas. Ela não é só uma trovadora, ela também é uma compositora excepcional, que faz arranjos, que domina muito a técnica musical, né? Então, a gente vai falar desse universo, porque são muitas,
E a gente vai comentar como é que isso, sempre, né, Jean? Isso é um fruto das contradições sociais. A própria escolha delas é um fruto dessas contradições sociais. Passo de volta a palavra para o Jean para continuar aí conversando. Meu caro, olha, quando a gente estava organizando as temáticas de cada programa, né, a gente se divertiu em fazer, distribuir os temas. Eu lembro que a gente falou, nossa, como que a gente vai fazer com Joan Baez, Johnny Mitchell e tudo mais. E aí a gente chegou à conclusão, falou, não tem como falar só de uma. Elas Exato. fazem parte de um grupo, elas fazem parte de um movimento social que vai muito além do movimento musical. Elas representam uma movimentação feminista que não teve igual antes, né? A gente vai ver que houve prelúdios disso antes da Primeira Guerra, mas realmente essa movimentação feminina e feminista toma forma e toma força no pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se arquitetar os movimentos de libertação da mulher de modo geral, né? Um repensamento em termos de gênero, em termos sexuais, né? E esses primórdios que foram plantados um pouco atrás encontram sua ebulição justamente nessa geração que nasceu. Olha que curioso. Eu estava olhando as datas de nascimento dela. Elas nasceram todas no meio da guerra. Elas nasceram no meio da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, elas são frutos, né, nasceram dentro da pior época. E, logicamente, então elas tinham seus 20 e poucos anos, nos anos 60, que é quando tudo isso estoura. Exato, né? Exatamente. É isso mesmo. É importante que uma coisa que eu percebi é que esse movimento, que inclui o movimento das trovadoras, essa renovação da música, ela é também um ponto de encontro impressionante da música negra e da música branca. Porque a música dessas trovadoras é muito ancorada no country, e o country era a música branca tradicional americana, que tinha muito, como também tem a música negra, muito a ver com a música europeia que chegou, mas interpretada da maneira branca. Mas esse encontro ocorre. Quando você pega assim, Elvis e outros, eles estão todos inseridos mais ou menos nessa estrutura. É gente que nasceu ou um pouco antes de começar a guerra ou no meio dela, e o mundo já não é mais tão confortável como parecia ser. As contradições estavam óbvias demais. Elas podem transparecer num requebro, como no caso do Elvis, ou podem transparecer na poesia, como no caso do Dylan, ou no caso da Joni Mitchell, ou da Malvina e de tantas outras, da Joan, mas não dá para esconder mais. E se você ligar com a América do Sul, embora as origens da problemática sejam outras, é muito mais o trabalho e a exploração mesmo do trabalho, aquela exploração quase que escravocrata mesmo, em boa parte da América do Sul, e escravocrata em outra grande parte, você vai ver que também é a música que elas fizeram, que as travadoras latino-americanas que a gente cantou, também é fruto disso, e é mais ou menos concomitante no tempo. Elas nascem em duas ondas, no começo do século e nessa quase metade, e mudaram a cara do planeta. Cada vez que as mulheres apareceram, Revolução Francesa, depois os sufragistas, elas agarraram aquilo e não soltaram mais. E a mesma coisa fizeram essas moças. Sem dúvida, até mesmo porque os caminhos que elas abriram nunca mais foram fechados e nem serão. Nunca mais. Foram sempre ampliados. E é maravilhoso a gente ver como essas mulheres foram desbravadoras mesmo. A gente tem que começar a nossa história aqui, vou até situar os nossos amigos e amigas, lembrando do nosso programa anterior, o anterior ao anterior, que foi com as duas divas sul-americanas, né? A Violeta Parra e a Mercedes Sosa. A Violeta Parra nasceu, olha só os paralelos, também no meio da guerra, mas da Primeira Guerra. Da primeira. Em 1917 ela nasceu. Agora a gente tem que ir um pouco para trás para começar a nossa história, porque a gente vai falar de uma pessoa que é pouquíssimo conhecida, infelizmente, em comparação com o que ela deveria ser conhecida, porque ela é uma pessoa importantíssima
E hoje, depois desse programa, vocês que estão nos assistindo saberão da importância dela e espero que conheçam mais a obra dela. A gente está falando de uma senhora, uma mulher que nasceu em 1900. Eu chamei ela de senhora porque quando ela foi fazer sucesso no pós-guerra, no começo dos anos 50, ela já tinha 50 e poucos anos. Exatamente. Ela era uma mulher revolucionária, se chama Malvina Reynolds, uma mulher judia, feminista, que decidiu desde o início da sua vida pegar o seu caminho pelas próprias rédeas. Imaginem uma pessoa que nasceu, uma mulher que nasceu naquela época e já tinha ideias conscientes em termos políticos e sociais, né? Ela era anti-guerra durante a Primeira Guerra, depois ela viu o pós-guerra da Primeira Guerra enquanto adolescente ainda. As mulheres sufragistas, o movimento das mulheres sufragistas, depois toda a questão da independência sexual. E aí a gente vai ver que essa mulher tinha uma capacidade já no começo, logo no pós-guerra, no pós-guerra da Segunda Guerra, no intervalo das guerras, muito moderna e extremamente madura, anticapitalista, não é mesmo, meu cara? Exatamente. E assim, é interessante porque difere muito. Muita música estava acontecendo nos Estados Unidos durante esses primeiros 50 anos. Mas essa direção específica dela, só ela trilhava. Ela é uma cantautora quase, que compunha as canções e cantava expressando o seguinte: eu estou falando de coisas que estão acontecendo agora, nesse exato minuto. Você falou das sufragistas, é assim que eu falo, assim, que não deixaram voltar atrás. Acho que a mesma coisa acontece com a Malvina. A Malvina, de certa forma, é quase que a mãe espiritual da Joan Baez, por exemplo, e a Joan Baez cresceu ao tamanho que a Malvina poderia ter tido. Mas a Malvina também era filha de imigrantes, é um negócio interessante, socialistas. Ela já trazia de infância a consciência de classe. Então, assim, na verdade, essas duas vertentes, quando se encontram, você traz a questão... Porque os brancos pobres nos Estados Unidos sofreram terrivelmente com a depressão. O desemprego foi um negócio gigantesco. Isso ampliou as tensões raciais, na verdade, porque você tem um Estado que não consegue dar conta da dimensão do problema, joga o problema nas costas dos pobres e eles acabam enfrentando uns aos outros. É quase como declarar uma guerra, como está acontecendo agora na Europa. Quem vai pagar o pato é quem está lá embaixo. Mas também construiu, por conta disso, gente com uma visão muito lúcida de que o inimigo não era o negro que estava construindo uma vida do outro lado. Esse era o aliado certo, porque ele estava sendo também, como eles chamam, né, esmagado pelo homem, the man, como eles falam, a música traz muito isso, the man, esmagados pelo homem. O homem é o capital, é o capitalista, exatamente isso. Isso está nas músicas. Malvina já traz a crítica que o Guthrie, que nasce 12 anos depois dela, leva também, começa a cantar completamente sobre isso o tempo inteiro, e mais outros. Eu lembro de uma canção que o Simonal traduziu como, chama não sei, 9 toneladas, Sim, 16 toneladas. 16 ele toneladas. Ele traduziu como uma coisa jocosa, como uma coisa assim, que eu seguro qualquer onda, mas quando eu fui ouvir a versão original é uma pancada. Fala sobre mineiros, fala sobre o desastre que era ser mineiro, o horror que era carregar. E que não adianta, você enchia uma carroça de 16 toneladas todos os dias. Assim, era um horror. Então, na verdade, isso era durante um bom tempo, essa música correu, aquela área rural americana, o mundo branco, e a Malvina é uma delas. É uma dessas pessoas que cantava desse jeito. E isso acho que gera o movimento hippie, sabia? De uma certa forma, isso acaba nessa confluência, isso explode no movimento hippie. Com certeza, o movimento hippie vem daí, e o movimento hippie está sempre completamente ligado, não somente às questões econômicas que o capitalismo traz, toda essa passagem da pós-guerra, dos dois pós-guerra e, logicamente, da Grande Depressão, mas o que a gente vê na Malvina também é uma grande consciência sobre como a sociedade vinha sendo transformada pelo capitalismo
como o ser humano vinha sendo transformado pelo capitalismo, né, sendo colocado, sendo transformado em engrenagens da grande máquina capitalista. Exatamente. E aí ela compõe uma canção, que é a canção mais famosa dela, que se chama Little Boxes. Little Boxes, Little Boxes, que são as pequenas caixas, as caixinhas, que ela chama, que ela diz como a sociedade capitalista vai transformando as pessoas, os seres humanos, em pequenas caixinhas, todas caixas iguais, que são nada mais do que as engrenagens do maquinário capitalista. E isso é um cartoon em música, se você parar, é um cartoon musicado. Ela fez... Você pode desenhar isso que ela fez. Você pode desenhar isso. E é aquela assim, que a América foi transformada pelo Fordismo, que aí alienou completamente o trabalho, né? E é um trabalho sem sentido. Essas caixinhas não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. E isso perpassa, porque quando você começa a ver a obra dos outros, é isso mesmo, que eles falam sempre da aridez de não ter amigos, de não ter nada, não tenho nada, não tenho a camisa. 500 Miles é isso. É um cara que está indo embora porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho um pênis no bolso, eu não tenho uma camisa nas costas, eu não posso voltar para casa desse jeito. E aí vem aquela coisa, a sensação de que a culpa é dele, está perpassando tudo. E, na verdade, não é. A culpa é de um sistema que oprime. E isso essas trovadoras contaram. A culpa não é sua. Uma das coisas mais importantes que está nas letras delas é assim, a culpa não é sua. É do establishment, né? É do establishment, exatamente. E olha só uma coisa que eu sempre, quando eu ouvi essa canção, quando eu ouço essa canção, eu penso em impressionante, uma das características das canções dessas pessoas geniais que anteviram tantas coisas e são cronistas do seu tempo, é como as canções se mantêm atuais, né? Porque o capitalismo transforma as pessoas em caixinhas iguais até hoje. E ela fez isso quando? Em que ano ela compôs Little Boxes? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Pois é. Né? É realmente uma compreensão que a gente só foi ter, os acadêmicos só foram escrever sobre isso 20, 30 anos depois, quando levaram um susto com o neoliberalismo acontecendo. E o que eu acho fantástico é que como essa história se repete na história da música também. Então, eu me lembrei, ouvindo a canção, porque a canção descreve que as caixinhas vão para a universidade, as caixinhas saem da universidade, as caixinhas entram no trabalho, as caixinhas se casam, as caixinhas morrem, né? É bem assim. Exato. Isso, há cartoons do Quino, maravilhosos, que descrevem isso, né? Em 5, 6 desenhos, exatamente como a Malvina fez. Exatamente. E você sabe que essa canção, ela é uma das canções, ela é muito, muito covereadas, né? Foram muitos covers delas, né? Tem diversos. Você buscar na internet, você vê de todos os estilos. Tem um pessoal cantando a mesma canção em versão punk, né? Isso é incrível. E a letra encaixa. Encaixa todas, né? Exato. E olha só, no Brasil tem essa representação também. A Nara Leão. Fantástica Nara. Fantástica Nara. Gravou isso com aquela vozinha dela, né? Peculiar. Vozinha, eu digo, elogiando, não merecendo. Bela claro, vozinha. Eu acho linda a voz dela. Tem uma suavidade, né, de cantar. E ela canta as caixinhas. Maravilha. Tinha de ser a Nara, que era a mais cabeçuda, no melhor sentido, da turma. Ela tinha uma cabeça. Ela não é que ela rachou, mas ela se interessou pela bossa nova, mas ela correu atrás do samba mesmo. Sim. E ela, na verdade, foi a primeira a fazer o espetáculo Opinião, né? Sim. Ela que depois passou para a Betânia. Com o João do Vale e tal. Mais uma que morreu cedo demais, né? Mais uma que a gente perdeu muito cedo. E assim, só um comentário sobre a Malvina. A Malvina eu mesmo só fiquei conhecendo depois que você me apontou, eu comecei a procurar as coisas dela e percebi assim, que além de tudo isso, de tudo que ela produziu, que interessante fortaleza moral de fazer isso sem mais ninguém fazendo. Incrível. Só ela. Não é interessante assim, essa confiança a certeza histórica de que aquilo é o que eu tinha que fazer mesmo, desde o começo. Lembra a Violeta Parra nisso.
Assim, a Totalmente. certeza absoluta de que é isso que eu vou fazer, porque isso está certo. E o pessoal batendo nela, e ela não queria nem Sim. saber. Ela compunha as canções dela, ela tocava em qualquer lugar, tocava no parque, tocava onde tinha gente para escutar, ela escutava. Uhum. Não ganhou dinheiro nenhum com isso, né? Porque foi Nada, antes, né? praticamente, da indústria, né? Ela É. não viveu para ver. Especialmente contestadora como era, né? Assim, a Além de indústria tudo, não gosta disso, né? dois comentários que eu quero fazer sobre ela ainda é o seguinte: como eu falei, as little boxes, a ideia das caixinhas, eu nunca deixo de lembrar quando décadas depois, né, do nascimento, enfim, pelo menos 2 décadas depois do início do sucesso dela, quando o Pink Floyd vem com a ideia de Another Brick in the Wall, é a mesma Exatamente. princípio. E o Mesma clipe metáfora. deles, na época já tinha Uhum. clipe, né? Da É, Malvina não tinha clipe. não tinha. É justamente o pessoal entrando na máquina e saindo todos iguais, com caixas mesmo, né? Exato, exato. É a mesma coisa. Ela inspirou lá atrás. E agora a gente tem um mundo onde isso é literal, porque a Amazon e outras empresas te entregam a sua vida em pequenas caixas entregues pelos mecanismos, agora por drones, em breve por drones, pequenas caixas onde você acaba se encaixando melhor do que o produto que vem lá dentro. Sim. Até tem uma expressão moderna que é isso, pensar fora da caixa Fora da tem tudo caixinha. a ver com a letra de Little Boxes da Malvina Reynolds, né? É uma Perfeito. pessoa fantástica que ninguém conhece tanto quanto devia, mas assim, fantástico também nisso é que a recuperação dessas pessoas está acontecendo à medida que a sociedade ampliou o trabalho delas, olha para trás para compreender a própria história Sim. e vai e descobre. A Malvina será relida, rediscutida, como está acontecendo no Brasil também, quando a gente fala as mulheres do samba, eu lembro que a Daiane e a Gisele nos cobraram isso, a questão das mulheres do samba, que nós vamos fazer, muitas precisam ser descobertas mesmo, porque a documentação estava esparsa e só foi reunida nos últimos 10 anos, porque uma mulher fez um trabalho na academia e produziu uma tese de mestrado e assim por diante. Então, de novo, aquela coisa, as mulheres descobrem as coisas das mulheres, assim como os negros descobrem a sua própria identidade. Por mais que a gente ajude um homem branco de classe média, nesse caso, eu posso ajudar. Mas só começa a acontecer mesmo quando o protagonismo vai para quem de direito. Né? Claro. Aliás, quando essas mulheres aparecem nos anos 60, Joan, a Mary e outras, a Mama Cass, acontece com elas o que deveria ter acontecido com a Malvina. Elas fazem muito sucesso, são espetaculares, são divas maravilhosas. Em geral são bem-sucedidas na tarefa, né? De distribuir essa ideia pelo mundo, a música delas e tal. E aí, já passando para Joan, que a gente falou tanto dela no programa do Bob Dylan e tudo mais, mas eu quero dizer uma coisa: tem uma outra canção da Malvina, que é uma canção fantástica, eu te mandei também, né? Que é o What Have They Done to the Sim. Rain? O que eles fizeram, eles, é o que você falou, é o homem, o homem, eles, the os man, homens the lá, man. né? Os capitalistas, os homens do capitalismo, do establishment. O que eles fizeram com a chuva? Pessoal, essa canção, que é dos anos 60, já falava das preocupações com o clima, que hoje todo mundo fala disso. Mas imagine uma mulher naquela época falar: olha, as indústrias estão destruindo o planeta Terra. Imagina como ela era combatida. Ela viveu a depressão como adulta, com compreensão, e ela deve ter visto as tempestades de poeira que correram nos Estados Unidos, porque as plantações morreram e ninguém plantou de volta porque não tinha mais dinheiro para comprar semente. Então, desertificou uma parte da América, e as histórias contam que a tempestade de poeira varria cidades gigantescas. Ela viu o que o capital fazia. Ela literalmente viu. Quando fala da chuva também, já se falava da precipitação radioativa, das chuvas depois das 2 bombas explodidas. Claro. Exatamente. E tem a questão também da chuva ácida, né? Que Sim. também é uma. E você sabe que quem que popularizou essa canção? Justamente Joan Baez.
né? Ela achou Demais. essa canção e regravou e deu voz, né? Que é uma coisa que a gente já falou em outros programas também, mas sempre vale a pena falar. A artista que não é compositora, mas é intérprete, ela tem essa função também. Quando ela é consciente, ela tem essa função de descobrir e redescobrir pessoas. No Brasil, o maior exemplo disso é Elis Regina, né? Nossa, Descobriu, impressionante. redescobriu, salvou carreiras, né? Lançou o João Bosco, Recuperou a Adoniran. recuperou a Dona Irã, é maravilhoso. O poder de um intérprete que tem o contato real com o público é esse mesmo. É, Isso a Joan Baez, sem dúvida, essa é fenomenal nisso. E ela tem uma qualidade de critérios impressionante. Assim, os critérios dela são de alta qualidade. Ela descobre a música certa, ela descobre autores de primeira linha. Ela estava sempre, a vida inteira, veio para a América do Sul fazer a mesma coisa aqui. Ela é uma mulher admirável mesmo. A Joan Baez, dessas todas, provavelmente, é uma impressão minha, assim, é a mais importante pelo tanto que ela realmente transformou o cenário musical. A música é uma coisa depois da Joan Baez que não era antes. é. Essas pessoas que a gente tem comentado aqui, nossos programas, todas elas são desse quilate. É gente que mudou a cara da música, de uma maneira ou de outra. Né? Exatamente. Geralmente mudando também a sociedade, né? Participando dessa mudança. Participando no cerne dessa mudança, né? E como a gente falou aqui já, a Joan nasceu em 1941. Então a gente tem que pensar que em 1960 ela tem 18, 19 anos, a pessoa está se tornando adulta quando o mundo está atravessando também uma fase e se tornando mais adulto do que era antes, né? Os anos 60 Incrível. foram uma explosão nunca antes vista em termos. Todos eles muito jovens nessa época, e aí eu fico um pouco emocionado, porque eu penso o seguinte: é uma das melhores gerações que nós produzimos pela generosidade e a capacidade de compreender o outro, de entender a empatia dessa geração é muito grande. Não, e não é só num dos grupos, em vários dos grupos que se organizaram naquele momento, falo do movimento negro, das mulheres, dos gays, como no caso do Elton John, a empatia desses grupos era intensa, realmente muito intensa. Eles se falavam com muito mais, com uma intensidade que a gente não está vendo nos dias de hoje. A gente hoje até se espanta quando vê tamanha empatia, mas pelo que eu olho, pelo que eu leio, pelo que eu ouço, parecia ser a norma. A norma era ser generoso com o outro. E não gride, egocêntrico, mesquinho, como a cultura de massas acabou tentando transformar celebridades em gente muito querendo dinheiro, dinheiro, dinheiro e mais nada. Exatamente, aí justamente você chegou no ponto que eu ia falar. Eu acredito não, tenho certeza que essas pessoas, no começo, quando elas eram adolescentes ou jovens adultos, no começo dos anos 60, ninguém tinha ideia que ia fazer carreira, ganhar dinheiro. Imagina, isso não existia ainda. Tem uma entrevista, até dos Beatles, hein? O George Harrison falando que quando ele tinha 20 e poucos anos, eles pensavam que, ok, aconteceu esse boom dos Beatles, uma hora vai acabar e cada um vai buscar um emprego, vai abrir uma loja de alguma coisa. Essa era a ingenuidade Incrível. deles no meio dos anos 60, porque você não sabia o que ia acontecer de fato. É Né? verdade. Então, interessantíssimo. Incrível isso, muito. Eu acho assim, essa generosidade é uma coisa que perpassa E também, eu acho que é causa da empatia forte que eles causaram. O público dessas pessoas, dessas cantoras que a gente tem falado, nós vamos falar também da Mama Cass, vamos falar de mais alguns, é muito, muito fiel. Eu vejo isso no YouTube, à medida que eu procuro as músicas e vou ouvindo, os comentários são de gente que ouve e conta quando ouviu pela primeira vez e fala: meu pai me punha essa música, meu pai se foi há 3 anos e eu continuo ouvindo. É tudo muito carregado, muito densamente carregado de emoção. E São aí eu canções fico muito pensando, legítimas, né? muito exato, são emoções geralmente vinculadas assim a essa sensação de que elas passavam. A culpa não é sua, há um sistema que produz isso. Essa maladie não é sua responsabilidade, você não está doente por sua causa, não. Você não fez nada de errado.
Basicamente é isso. Isso foi importante para essa geração criminalizada, né? Onde Claro. até mesmo ser artista, vamos ser realistas, por uma boa parte da história, ser artista era quase que garantia de passar uma noite na cadeia. É. Era vagabundo, né? Era vilão. E Vagabundo, outra, vilão. o establishment precisava colocar a figura de vilão para aquele que se negava a ir à guerra também. Ah, sim, claro. Então essas pessoas eram isso, é vagabundo, é preguiçoso, é drogado, não ama o país. E os paralelos que a gente vê hoje no Brasil e nos Estados A Unidos. gente está vendo agora, eles imprensam na parede essas pessoas. A gente viu agora um maestro russo, uma cantora russa, a gente viu a negação de um curso sobre Dostoiévski, um maestro que não quis dizer, não quis condenar objetivamente o Putin, e eu posso compreender uma cultura tão autoritária como essa do Putin, você forçar o cara a assumir uma coisa que ele pode pensar, pode, entendendo? Isso tudo, assim, é o homem, o capitalismo, o sistema apertando as pessoas contra a parede, esmagando o indivíduo. Não consegue esmagar o próprio inimigo, esmaga o indivíduo. E essas meninas todas existiram bravamente, porque a tentativa foi de esmagar todas elas. Todas elas foram xingadas, ofendidas ou atacadas de uma forma ou de outra. Especialmente por causa das suas... Nós falamos também, outra, no nosso segundo programa, Nina Simone, é uma que teve a carreira quase arruinada exatamente pela mesma razão. Era negra ainda por cima, né? Ainda por cima, negra. Olha, vamos passar aqui as mulheres de quem a gente vai falar, porque realmente a gente queria introduzir com a Malvina, que como a gente colocou, é a mãezona delas, né? A mulher da virada do século, e com os seus cabelos brancos, seus belos cabelos brancos, não tinha vergonha de pegar o violão e tocar para as novas gerações, e realmente tocou as novas gerações. Então, e é como Milton, o artista tem que ir aonde o povo está, e a Malvina ia. Exatamente. E aí, como a gente já falou, no meio da guerra, vejam só, em 1941, Joan Baez. Em 1936, um pouquinho antes, no pré-guerra, Mary Travers, que você já falou sobre a sua ligação com o Peter, Paul and Mary. Sim, né? 500 Miles. 500 Miles. Judy Collins, primeiro ano da guerra, 1939, a gente vai falar dela já já. Cass Elliot, conhecida como a Mama Cass, a segunda, uma das duas mamas do Mamas and the Papas, nascida em 1941. Exato. E Joni Mitchell, a mais jovem, nascida em 1943, no Canadá, inclusive. Canadense. Em alguns anos, nasceram essas mulheres que realmente cantaram centenas e centenas de canções, todas elas com significados sociais. Mesmo quando cantava-se de amor, pensem, pessoal, uma mulher cantando sobre amor hoje não é a mesma coisa que uma mulher se expressando sobre amor, desejo, paixão, sexo, sensualidade, rejeição, ficar sozinha, querer estar sozinha, rebater um homem e tudo mais, ou amar um homem e tudo mais, nos anos 60. Não era a mesma coisa. Não era fácil. Não era fácil, não. Era, assim, todo tipo de piada, de gozação, sexista e machista foi feita com essas meninas. E, é claro, o estabelecimento não gosta disso, porque elas esperavam que elas se comportassem como pessoas mais recatadas, mais submissas. Claro. Normalmente as indústrias esperam isso. Mas, na verdade, é o seguinte, já havia um tempo que as mulheres americanas já estavam chutando o pau da barraca, já há um bom tempo, né? De certa maneira, uma das coisas boas do Star System de Hollywood é que, por conta disso, muitas mulheres conseguiram ter modelos de gente que não se submetia a homens. Sim. E isso é importante, né? Porque se você olha uma sociedade e só vê as cabeças abaixadas, é uma coisa, mas você começa a ver. E aí é claro que essas moças tinham uma fama, um escambau, mas aos poucos isso se reverte, porque na verdade eram modelos mesmo. Então, a gente vê que uma mulher independente, ela gera, de uma forma não física, mas ela gera centenas de meninas querendo ser independentes também.
Ana Feltrin. Claro. Uma mulher dona de si mesma, uma mulher que é poderosa, uma estrela que tem tudo que um homem tem e teria, sem precisar de um homem ter dado isso para ela. É uma vitória tão grande. Então, quando eu penso assim que a cultura esse Star System sempre me incomodou um pouco, mas a dialética é maravilhosa por causa disso. Ele traz um montão de problemas, mas traz também algumas coisas fenomenais. E eu acho que a música, junto com outras artes, eu falo principalmente do cinema, mas a música e o cinema devem ter cumprido um papel impressionante na afirmação da mulher para o mundo, para os Estados Unidos, mas para o mundo todo. Sem dúvida, né? E no fim das contas é o que a gente fala em todos os nossos programas. Essa é a função e o poder infindável da arte: transformar, levar a sociedade para degraus à frente, né? Ajudar as pessoas a se libertarem dos seus invólucros e conquistarem espaço, dignidade e identidade. Qualquer coisa que funcione dessa forma é o melhor e mais legítimo tipo de arte. Então a gente reunia essas mulheres porque tem isso, só pelo fato delas serem mulheres, com seus violões, não precisando de homem e de nada, cantando o que queriam e compondo o que queriam, já é um statement. A gente vai ver aqui, a gente falou da Joan Baez, falamos da Mary Travers. A Mary Travers, só mais um detalhe sobre a Mary Travers. Ela cantava com o Peter e o Paul, o Peter Yarrow e o Paul Stuckey, né? E eles tinham esse trio que, falando um pouquinho musicalmente também, né, meu caro, a gente sempre comenta como a gente se encantou com esses grupos quando a gente conheceu, a qualidade musical, o conhecimento de como colocar as vozes, traz de novo aquilo que a gente já falou em outros programas, aquele casamento da música erudita, da erudição, da música acadêmica, com a espontaneidade do jovem, né? Exato, porque é o que eu te falei, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei assim, gente, mas como essas vozes, como eles fizeram essas vozes? Aí que eu comecei a entender o que era abrir voz. Abrir voz é achar os caminhos para as vozes que uma harmonizava com a outra perfeitamente. E há teoria nisso. Você vê que as pessoas que estavam fazendo aquilo tinham muito conhecimento musical. Acho que Peter, Paul e Mary deve ter sido assim. Depois, mais gente com muito conhecimento musical foi para a música pop. Mas o jazz tinha isso. O jazz tinha gente com um profundo conhecimento de música e muito influenciado por música erudita, muito influenciado por música erudita, e também no pop isso começa. Peter, Paul e Mary deve ter sido os primeiros, talvez os primeiros a ter. Porque o Dylan, quando começou, ele sabia tocar o violãozinho dele, ponto final. Foi aprendendo mais durante... A mesma coisa com os Beatles, foram aprendendo mais, encontraram o George Martin e tudo mais. Mas, assim, esses três não, esses três já sabiam o que estava fazendo direitinho ali, né? Esses três, e paralelamente, justamente, a Mama Cass com o Mamas and the Papas, que é um quarteto, 2 homens, 2 mulheres. Mas antes do Mamas and the Papas, ela tinha uma outra banda, um outro grupo que também era um trio, se chamava The Big Three. The Big Three? E tem material também no YouTube. E era já esse talento de vozes, que é uma coisa que remonta lá da música renascentista. E você sabe que isso daí não era nada improvisado, não, era escrito mesmo, né? Eles e com a ajuda de maestros atrás, assim como os Beatles também tiveram maestros por trás, e mesmo no Brasil, Chico Buarque e Caetano Veloso contaram com os grandes maestros da época, né, nos seus arranjos. Claro. Eles também, né? Então essas vozes realmente que se completavam e traziam uma polifonia mesmo, né, para falar o termo certo, marcaram essa época, né? Marcaram porque muita gente começou a utilizar os grupos vocais, eles já estavam no jazz e tal. Os grupos vocais sempre me impressionaram muito. Eu sou atraído naturalmente por eles, gostava dos de jazz também. Mas esse monte de voz abrindo, por quê? Eu sou de Minas Gerais e lá a primeira coisa que você faz quando você aprende a tocar violão é juntar com um grupo de gente para fazer cantoria. E na cantoria você se abre voz e tal. Aqueles mineiros todos do Clube da Esquina também têm uma influência muito grande de música sacra, música religiosa mineira, essas coisas de coro de igreja, eles todos gostavam muito disso. Então, eu acho que a religião, por ser uma coisa que conecta o homem com sua espiritualidade, né?
ela tem muito a ver com a música o tempo inteiro. É muito difícil separar a música da religião. Ela está muito conectada o tempo inteiro. E acho que isso Como... acontece também no caso dessas meninas, porque é, essa música folk, ela acaba seguindo aquela coisa da igreja, que o Sim. blues também segue o espírito, que é a resposta, o pastor fala, o coro responde. Isso tem, você que é do ramo, então, isso tem tudo a ver com a música europeia, a estrutura dela e tal. Mas isso é uma pessoa sozinha fazendo isso. Eu acho que é fantástico isso, trovador é isso. Pessoa sozinha que joga o refrão, responde ela mesma, joga o refrão, responde. Por isso que tinha aquele controle de palco. Todas essas moças, e os cantores também, os rapazes também da época tinham essa capacidade. Você terminava com o público cantando as músicas ao comando, cantando, todo mundo cantando. É um trabalho muito consciente, né? E é impressionante como eu fico assim impressionado em ver como o pessoal era jovem na época e conseguia fazer um trabalho tão bom, tão profissional e tão legítimo e ao mesmo tempo tão novo, É, né? é porque você pega assim, os Beatles eram muito jovens, mas muito mais inocentes, só tiveram uma consciência do que eram, já muito avançados na carreira. Mas quando você pega uma Joan Baez, Não, ela já nasceu ou assim, uma já começou assim. elas começam com a consciência profunda do que estão fazendo e de por que estão fazendo. Joni Mitchell também, ela Incrível. tinha certeza daquilo, É, havia motivos para isso. Então, essa consciência toda, olha, isso é gente que leu muito, que viveu, essas jovens leram, elas leram aqueles poetas, elas leram muitos dos libertários, elas acreditaram numa ideia que foi vendida do sonho americano, é. dessa liberdade de expressão, de existir. E quando perceberam que a realidade contradizia isso completamente, acho que, sabe por quê? Também eu fico pensando, já assim, um menino vai viver sua vida, ele só precisa levar a sério dali lá para frente. Mas uma menina, se ela É. entender, ela tem que começar a levar a sério imediatamente, porque como diz a minha companheira, um mundo para uma mulher, como diz a Joni Mitchell também, É. é muito, muito, muito mais perigoso. Claro, Muito mais claro. perigoso, mais difícil. E isso também aumenta o grau de coragem, né? Quando a Joan Baez é muito simbólica para mim, o grau de coragem dessa moça que enfrentou tudo, esteve em todas as manifestações e assim a polícia americana é reconhecida e notória por bater sem dó nem piedade, É bate claro. mesmo, não tem o menor pudor. Os americanos cometeram 2 ou 3 massacres em penitenciárias que a gente fica até ruborizado perto do que eles já fizeram lá. Então, assim, a polícia de lá bate, e essas meninas jovens, a Joan Baez enfrentava a Cacetete com um rosto inocente. É. É muita coragem, é muita coragem. E depois ela foi cantar em outros lugares do mundo também, né? Cantou em lugar de guerra, em cena de Lugar guerra, conflagrado, né? exatamente. Olha, agora o negócio é o seguinte: vamos fazer um exercício, fazer uma brincadeira aqui de canções, tá? Canções, claro. Fala aí. Eu te falo uma delas e você fala qual a sua canção que te vem à mente preferida, aí a gente vai sugerindo para o pessoal ouvir depois. Tá. Peter, Paul and Mary. Bom, Peter, Paul e Mary é 500 Miles, porque eu ouvi 1000 vezes, 1 milhão de vezes, centenas de milhares de vezes, e cantei e toquei centenas de vezes também, com meus irmãos, com amigos, em festa. É uma dessas canções que eu, só de lembrar, me emociona também. Eu Então, adoro essa certamente, canção. essa é uma das canções É, prediletas. Acho que eu mais gosto deles. é maravilhosa, eu adoro essa É, canção também. E eles cantaram muito Bob Dylan também. Eu acho que uma das muito. primeiras versões de Blowing in the Wind que eu ouvi foi deles, Foi deles também. né? É. Mas eles, nossa, tudo que eles cantaram do Bob Dylan, eles cantaram em outras canções clássicas da época, tipo Puff the Magic Dragon, né? Ah, essa que é. Tem muitas lendas a respeito dessa As música, né? lendas, quem que é o dragão, né? É, se aquilo tem a ver com drogas ou não. Acho que a maior parte das pessoas que leva a sério essas coisas diz que, na verdade, não. É uma música simbólica sobre o fim da infância, sobre chegar na idade adulta, coisa que esse pessoal fazia. E, metaforicamente, a América estava fazendo também, porque a guerra do Vietnã estava levando esse pessoal para a idade adulta. É, Os conflitos, os americanos estavam, desde os anos final de 50, enfiados lá no, no, no Oriente Médio, e claro, então, enfiados lá no Extremo Oriente, é, misturados com esse negócio, já estavam no conflito há um bom tempo, desde os é, anos 50. é, Então, eles já estavam falando disso também. Era essa, a,
a percepção do que foi a Guerra do Vietnã acabou com a infância americana. Eu acho que o cinismo nasce daí, mas também muito do melhor que eles fizeram veio pela percepção disso. Sem dúvida, sem dúvida. E a guerra sempre acaba, né? A guerra rouba infâncias e rouba períodos de vidas de pessoas, como a gente vê agora, inclusive nessa guerra que está acontecendo. Olha, o Peter Pan e Mary, realmente, a gente falou algumas delas, eu vou passar agora para a Joan Baez. A gente já falou dela em outros programas, mas fala aí, uma canção Bom, que... A Joan Baez, assim, uma canção que eu tenho realmente que me impressiona desde a primeira vez, foi ela cantando com a Mercedes Sosa, Graças à La Vida. Então, assim, embora já tenha, seja também, seja da Mercedes, a versão da Violeta Parra, da Mercedes, mas é quando você junta as três no mesmo, acho que pode ser essa a minha canção de escolha da Joan Baez aqui nesse caso. Graças à La Vida, muito lindo, da Violeta Parra, cantando junto com a Mercedes Sosa. Eu vou puxando para justamente o que a gente falou da igreja, da espiritualidade, como que a religião foi revista e retrazida por essas cantoras. A Joan Baez cantava muitos gospels, né? Que eram músicas negras, spirituals, né? Então, olha, eu me lembro de uma delas que mais me marcou ouvindo ela, que é o We Shall Overcome, uma das principais canções de resistência norte-americana até hoje. Essa é linda mesmo. Eu lembrei de uma outra da Joan Baez também que me impressiona muito, e quando eu ouço eu fico muito emocionado, que é Diamonds and Rust. Ela canta, que é linda, linda, é muito bonita, é uma das grandes mesmo. Bom, essa me deixa muito emocionado mesmo. Ela tem umas coisas muito lindas. Lembrei de uma. Como é que é, gente? Love. O amor é uma palavra de 4 letras. Love is just a 4-letter word. É do Bob Dylan. Exato. É do Dylan, né? Pois é. Essa é linda também. Na voz dela é maravilhosa. Maravilhosa. É uma poesia lindíssima e o canto dela também. Agora, o Diamond and Rust, ela escreveu para o Bob Dylan. Para o Dylan, pois é. É uma das minhas preferidas também. E ela fala assim: bonito. And you burst on the scene already a legend. Né? Você explodiu na cena já como uma lenda. Ela fala, the original vagabond, o vagabundo original. Ela fala. É uma linda letra mesmo, uma linda letra. Lindíssimo. Gosto muito da letra também. E a música é muito, muito, muito bonita também. Muito bem composta também. Muito bem composta. Vamos lá, Judy Collins. Bom, a Judy Collins, assim, olha, depois que eu vi esse vídeo dela com o Leonard Cohen, acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Ela cantando Hey, That's No Way to Say Goodbye. Dos dois cantando. Essa música é do Cohen, né? É do Cohen, né? Pois é, linda. Eu sou um grande fã do Leonard Cohen, ele é maravilhoso mesmo. Mas ele também faz parte desse movimento. Claro. Ele também é Ele também é um humanista. Essas meninas eram humanistas contando o mundo de um ponto de vista feminino. Sim. Mas elas educaram muito bem esses caras todos que cantaram com elas, na verdade. Assim, é perceptível o tanto que eles melhoraram como homens, sendo companheiros de jornada de Joan Baez, de Judy Collins, de Mama Cass, de todos eles. E o Leonard Cohen, um dos maiores poetas do mundo também, da história, né? Maravilhoso também. Você falou dela cantando That's No Way to Say Goodbye, canção maravilhosa. Inclusive, no Brasil, quem gravou essa canção? Renato Russo. Renato Russo, exatamente. Muito lindo, gravou muito bem. Muito bonito mesmo. E eu escolho da Judy Collins outra canção que ela canta, também do Leonard Cohen, que se chama Suzanne. Suzanne, é muito linda também. Essa eu conheço. Bela escolha mesmo. Vai lá, meu caro, Johnny Mitchell. Bom, da Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, até assim, tantas canções que eu gosto. Eu adoro Big Yellow Taxi. Adoro Big Yellow Taxi, é uma delícia. Eu gosto muito desse disco. Esse disco tinha na minha casa Égira, acho que Égira, né, que chama, que significa peregrinação, né? Viagem, é uma palavra árabe, né?
Esse disco, se eu não me engano, eu não sei se Big Yellow Taxi é desse disco, mas eu gosto muito de uma música desse disco, é o nome do disco, aliás, que é... Não, esse é de um outro disco, chama Both Sides Now. Eu gosto muito dessa música, Both Sides Now, porque, na verdade, tem um saxofone soprano, e quem toca é o Wayne Shorter. Eu fui descobrir isso outro dia. Eu gostava da música, eu estava ouvindo para o nosso programa e falei assim, mas quem toca esse soprano? Lindo esse soprano, é o Wayne Shorter. Agora vou te falar uma coisa, eu não sei se você se lembra dessa curiosidade aqui. Both Sides Now foi composta pela Johnny Mitchell, mas ela não foi a primeira pessoa a gravar. Sabe quem gravou primeiro? Sim, na verdade foi uma das... Foi a Judy Collins. Foi a Judy Collins, exatamente. Foi uma das nossas cantoras aqui. A primeira versão foi dela. É que nessa versão da Johnny Mitchell tem esse saxofone que eu realmente me apaixono. Então, eu diria assim, são duas músicas que eu gosto muito, Big Yellow Taxi e Both Sides Now, da Johnny Mitchell. Maravilhosa. Eu vou colocar também a Chelsea Morning. Que é linda. Uma canção linda também. Ó, ela era uma grande instrumentista também, né? É preciso que se diga. Ela tocava, ela dominava o instrumento, ela mexia com afinação. Quem? A Johnny Mitchell. A Johnny ainda está por aí, né? Então ela ainda faz sim, isso. Sim, é verdade. Tá viva, ainda bem. Mas assim, ela na época em que ela era mais prolífera, ela mexia com a afinação do violão, tocava com o violão sentado no colo, tudo aquilo, né? Tudo aquilo, né? Ela realmente próxima da virtuose mesmo, compreendia muito o instrumento, né? Ela leva a sério mesmo. A Joan Baez toca violão também muito bem. Na biografia do Bob Dylan, ele fala que quando ele viu ela tocando violão, ele ficou envergonhado, que ele só fazia batidona lá e ela toda rebuscada, né? Ele aprendeu com ela. Essas moças chegaram muito prontas, é um negócio impressionante. Elas já começaram isso aos 17, 18 anos, com conhecimento, virtuosismo musical, dominando o instrumento. As vozes, educadíssimas, né? Impressionante. Demais. Todas muito craques. E a Mama Cass? E agora a Mama Cass. Bom, olha, não tem como fugir. Eles conseguiram, a Mama Cass, com a versão dela de Dream a Little Dream, ela consegue uma coisa impensável. Ela faz com que ela Fitzgerald gravou com Louis Armstrong na mesma época, mas a versão dela é mais importante, a da Mama Cass. É demais. E olha que eu adoro as duas, mas a da Mama Cass é daquelas que a gente começa sem querer a balançar no swing. Já vi ela ao vivo, já vi ela de estúdio, é sempre uma vontade. Você vê que a canção é feita para ela mesmo. Então essa é a minha predileta da Mama Cass, não tem como fugir. Escolheu muito bem e roubou a minha, porque eu ia falar essa também. Mas eu votaria na sua se eu tivesse falado primeiro. Tem essa, mas eu vou falar outras também, porque, olha, a carreira dela ela teve uma carreira importante com Mamas and the Papas, lógico, e quando a gente fala em Mamas and the Papas, a gente está falando de California Dreaming, né? California Dreaming, né? E coisas desse tipo. Tem uma que eu gosto muito, que a outra moça cantava. Monday também. Esqueci o nome dela aqui, mas é uma muito linda. Sim, This is dedicated to the one I love. Exato, This is dedicated to the one I love. Muito bonita, essa eu dancei ao som dessa música em muitos bailinhos, quando ela é jovem. A gente tá realmente alinhado. Você cantarolou um pouquinho assim, eu peguei já. Claro, Estamos antenados com as moças aí, elas realmente... eu acho que parte do meu... Eu tenho um fraco, eu adoro cantoras. Eu tenho a impressão que o canto e a voz feminina são encaixados, são perfeitamente encaixados. E uma hora dessa, assim, eu te dou uma lista das minhas cantoras, você vai ficar surpreso com a quantidade de gente diferente. Começa com a Kate Bush, por exemplo. Uau! Nossa, adoro a Kate Bush. Também adoro a Kate Bush. Pois é, assim... Dançarina ainda, dançava muito. Então, essas vozes femininas todas tiveram na minha infância... Eu tenho duas irmãs que cantavam, as duas cantavam, tocavam violão, cantavam muitas coisas
de Mamas de Papas, de Johnny Mitchell e tal. Então eu fui cercado, enquanto aprendia música com meus irmãos, por esse tipo de coisa, vozes femininas tocando violão. Sim. E as minhas irmãs são quase que netas, de certa forma, da Malvina, porque são diretamente filhas dessas trovadoras. Minhas duas irmãs chegaram a fazer pequenos shows, assim, com os amigos e tal, tocando violão, cantando Bob Dylan. Eu falei uma vez para você que a minha irmã tinha até a estantezinha de gaita, que ela tocava gaitinha, ficava tocando Dylan. Muito legal, maravilha. Meu caro, vamos para a nossa sessão de fotos? Ah, sim, claro. Eu adoro eu até te mandei não sei se eu te mandei a capa desse disco da Johnny Mitchell, o Both Sides Now, uma pintura linda dela. Ah, sim, é ela mesmo, né? Com um copo de vinho. Eu vou pôr aqui também ela com. Ela tem dois discos, né? Que ela a capa é dela. O outro disco que a capa é ela também, com uma flor, se chama Clouds. Klaus. As nuvens. Mas eu vou colocar aqui, antes de mais nada, compartilhar aqui para a gente ver as imagens. Vamos lá. E as pessoas que estão aqui vendo o programa com a gente, essas canções todas que a gente está citando são lindas e todas elas valem a pena montar uma pastinha lá no YouTube e procurar as músicas e montar lá uma pastinha, né, com elas, porque são canções muito bonitas, as cantoras são fantásticas, tocam muito bem os instrumentos e são emocionantes as letras. Olha só a Malvina. Olha a Malvina, pessoal. Olha aqui que ela está segurando uma bexiga escrito Flower Power. É revolucionário demais na época. Muito, muito. E ela com os cabelos branquinhos ali. A senhora, quando. É uma senhorinha mesmo, ela não tinha vergonha disso, não. Ela tem a idade que ela tem, ela está com o violão dela, com as convicções dela, e ela tocou em todos os lugares. Eu gosto muito dessa independência de avó decidida. Olha ela aqui. Mais ela aí. Com quem? Com o Pete Seegers. Ah, sim, claro. Que é outro grande trovador também. Um dos maiores. Sim. Um monstro também das canções. Monstro mesmo. Que bela foto, hein? Linda, né? Ah, que delícia. E ele reconhecia o talento dela. Ele era muito mais conhecido que ela, óbvio, mas ele abria espaço para ela. Eles tocaram juntos, porque ele via, né? Ele reconhecia o valor dela. Essa coisa do abrir o espaço, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes que se pode fazer para qualquer causa, é abrir espaço nos espaços que a gente conquista, para que as pessoas dessa causa possam falar. Acho que é uma das coisas que mais ajudam os movimentos. E é o melhor que alguém que não é o protagonista pode fazer isso. Como ele era nascido em 1919. Ou seja, ele era bem mais novo que ela. Bem mais novo. Ele estava entre a geração das trovadoras que a gente falou e ela, né? Bem no meio. Ah, fantástica, gente. Que imagem bonita. Não só pela bela mulher e pela artista espetacular, mas assim, pelo tanto de significados que essa imagem tem, não é? É muito, muito bacana. Sempre pacifista, sempre ativa. Sempre, né? Sempre ativa. Sempre generosa, sempre despojada. Porque a gente fala muito da imagem. A Joan Baez se vestia lindamente, mas de forma muito despojada sempre. Sim. Sempre com jeans e um vestido comprido, um chale, um poncho, coisa que ela gostou de conhecer por aqui também. Sim. Muito, muito. E também dos muito legítima, né? Originais. Muito legítima, muito legítima. Nada de supérfluo, você falou também muito bem isso, nada de supérfluo. Ela tem o essencial para existir, viver e cantar. Isso. O Dylan e ela. Essa foto a gente já comentou sobre ela, mas eu quis colocar de novo porque ela é muito emblemática. Essa muito, foto muito. É a foto em que os dois cantam justamente na parade do Martin Luther King, né? Diamonds and Rust. Para ele, então. Eu não sabia. Olha que cara de menino que ele tinha, né?
Poxa, completamente. Até parece um pouco com John Lennon, de uma certa mirada. É o É, cabelo para cima. realmente ele. Essa época eles estavam buscando sua identidade ainda, né? É. Essa foto aqui eu coloquei porque olha como ela é uma senhora bonita também, né? Mão Também linda, né? consciente da sua idade, da sua grandeza, né? E também você olha e vê o seguinte, como está do lado certo, deixa a gente em paz por dentro. É. Nem ruga essa moça tem. Eu O acho lado essa foto certo muito faz bonita. bem à saúde, gente, ainda tem isso. Com certeza, né? Olha o cachorrão que ela tem aí também, É que beleza. assim. Harry Travers, Mary Travers. aqui num disco solo dela, né? Já fora do grupo, né? Isso. Ela tinha. Ela era realmente uma pessoa que encantava também pela beleza, né? Muito bonita, né? Muito Isso fazia bonita. parte também, claro. E Ah, aqui com o Peter Paul. ao trio. Os três muito comprometidos com os direitos civis, sempre foram. Total. Se reuniram, ela já faleceu cedo, né, É, infelizmente. Mas, assim, 70 e poucos anos, né, é. morreu relativamente jovem. Mas eles se reuniram, chegaram a cantar depois, já mais Sim. velhos, sempre firmes nessa convicção. Assim, o respeito aos ideais que eles tinham encontrado na juventude esteve com eles a vida inteira. Sim. Admiro isso também, que a gente que deu certo não foram tão maltratados pela indústria, pelo contrário, foram só esse trio conseguiu resistir à invasão inglesa, que dizem as cartas de música da época, né? Assim, pô, Sim. era o único pessoal que continuava no alto das paradas com a invasão dos ingleses. Então ganharam É. dinheiro e tal. Mas não era esse o objetivo, nem nunca foi. Isso foi uma consequência, não é para se jogar fora nem nada, mas é gente que não perseguiu o sucesso pelo sucesso. Nunca foi. Nenhuma dessas pessoas que a gente comentou aqui correu atrás do sucesso por conta disso. Como você falou muito bem, quando eles começaram, eles nem pensaram nisso, né, Jean? Eles estavam fazendo outra coisa que não É. correr atrás do sucesso. Não existia essa concepção de virar artista para ficar rico e famoso, né? Isso veio Não depois. mesmo, né? Isso E veio isso depois. corrompeu tanta gente, foi um câncer em grande parte da Concordo. Concordo. E a parte ruim do Star System é isso, assim, de repente, o Star System é uma forma de você ganhar muito, muito, muito dinheiro e muita gente começa a ter isso como único objetivo. E é, esqueceu que o artista precisa ter tem que ter uma honestidade intrínseca, senão ele não consegue se conectar ao seu público. Não consegue. isso daí é a antítese da arte, né? A É a arte que não antítese da arte. for legítima, que não for arquitetada em cima de alicerces que sejam realmente conscientes com relação à função do que você quer fazer, né? Que mensagem você quer transmitir, onde você quer chegar. E normalmente esse onde deve ser a transformação social do ser humano. Se isso não tiver presente, é só É, embalagem, né, para ganhar dinheiro. é a palavra legítima, isso, eu gostei muito dessa palavra que você usou muito bem. O artista precisa de ser legítimo. Às vezes a causa dele é simplesmente arrancar as dores que tem dentro do peito para fora, mas essas dores são tão fruto da realidade da sociedade que ao falar disso o artista vai falar do mundo. Claro. Então, assim, o que eu ouço no artista, sempre isso, é essa honestidade básica. Aí você ouve e você sente, na música você sente isso. Ó, linda foto. Linda Olha mesmo. foto que é encantadora também pela inocência dela, de certa É, maneira, né? é. Linda foto. De certa forma, assim, essas fotos antigas, elas têm. É incrível, elas têm alguns atributos que parece que as fotos modernas não têm, né? Tanto é que alguns fotógrafos tentam pegar de novo, fazer como era antes, né? É. Essa foto Eu acho que é ingênua, né? talvez porque não fosse fácil fazer 1 milhão de fotos de uma vez só. É, Você precisasse pensar a respeito. Todas as vezes que você precisa pensar a respeito do que você vai fazer, olha, geralmente sai melhor, porque a gente é um ser organizado para isso, pensar sobre o que vai fazer e aí fazer. Eu é, admito, o impulso pode ser muito bom, muitas vezes,
mas a gente precisa ter isso, um mínimo de necessidade de... Precisa de... Assim, não pode ser fácil demais apertar um botão e tudo acontecer. É. Você precisa de ter aprendido a tocar um violão, você precisa de ter ralado um pouquinho, soprando um sax, para poder compreender como aquele instrumento funciona, como a música que ele produz funciona. Eu acho que tudo tem que ter uma conquista. E essa coisa é educativa, é igual o aprendizado. O aprendizado precisa de ser passo a passo. Tanto é que nos estudos de inteligência artificial, eles descobriram que a única maneira de construir inteligência artificial vai ser essa, que ela aprenda passo a passo como se fosse uma pessoa. Que é o que, aliás, que me deixa meio aliviado, porque se a gente enfiar valores nesse aprendizado, pode ser que sobrevivamos a essa inteligência. E, bom, essa foto realmente é o que você falou, dá para ver que é uma foto feita com consciência. Claro que tem espontaneidade também, mas existe consciência em todo o conjunto. A gente vê como ela está vestida, né? Isso, ela descalça. A gente não pode nunca se esquecer da realidade da contemporaneidade da época, né? Ou do Zeitgeist, né? Exato. Uma moça nos anos 60, sentada no chão, descalça, com cabelo comprido dessa forma, isso era uma afronta ao conservadorismo do mundo. E ela não está expondo a si mesma de forma sexual nem sensual, como era o que se esperava de uma cantora. Exato. No show business em geral. Aí você vê o despojamento, onde ela... Assim, eu sou uma mulher, claramente uma mulher, mas não é isso que eu estou vendendo aqui. Não estou vendendo minha forma física nem nada. Eu estou mostrando para vocês o que a minha mente, meu coração e minhas mãos produziram nesse violão. E nem sorrindo ela uma beleza. Né? Tá séria ainda. Seríssima, seríssima. Se sorrir, ela é muito bonita sorrindo. A gente viu ela em outras fotos também. Sim. Mas, lindas. Essa é a Johnny. Olha ela aqui. Linda, linda, linda. E com quem que ela tá ao lado? Consegue reconhecer? Tá meio não consegui. Neil Young. O Neil Young, novinho também. Com a gaitinha dele, né? Com a gaitinha, Neil Young. Canadense também, não é? Canadense, grande canadense. Canadense. Eu vi no Rock in Rio. E aí vi uma dessas coisas deliciosas de ver. Eu estava com a Ida, com quem é mãe dos meus filhos, e a gente assistindo, se encantando com a performance dele, que tinha arrebentado uma corda, e ele, com a corda arrebentada, ele passava a corda no amplificador, fazia aquele ruído. E tinha um grupo de meninos do lado da gente assistindo, assim, e um deles falou assim, esse coroa manda muito. Eu não resisti, falei, manda mesmo, esse é o Neil Young. Fields of Gold, né? Neil Young. Vamos grande disco. Eu gostava muito do Harvest, um disco maravilhoso. E aqui ela, idosa. Uma senhora também linda, né? Encantadora. Estilosa, né? Estilosíssima. Adorei as tranças. Eu gostei muito dessa foto também. Essa é a Judy Collins. Judy Collins. Muito bonita também. Os olhos azuis, né? Essa acho que é um dos primeiros discos dela. E aqui o que a gente falou, né? Ela e o grande Leonard Cohen. Grande Leonard Cohen. Grande compositor, autor de hinos impressionantes, grande intérprete. Cara, inclusive, a canção que eu mencionei, a Suzanne, né? A Nina Simone gravou, né? Gravou também, não é? Eu não estava me lembrando, não. Vou procurar para ouvir. Como está tudo conectado, né, na verdade. Eu estava aqui lembrando de uma foto que você estava mostrando também, que a gente vai usar. A gente acho que mostrou no Pixinguinha, né? Com ele com o Louis Armstrong também, não é? Uma foto dele com o Louis Armstrong. Sim, acho que sim. Dois grandes mestres. Os mestres se encontrando. Aí, bela foto também, os dois no violão. Os dois jovens e bonitos, já estão no outro plano. Mas ambos no próximo plano, né? Maravilha. Ele aí mais velho e ela também. Que delícia de foto. Os dois já mais velhos.
Muito boa a sequência depois daquela outra. Mama Cass. Peraí, ela Apareceu aqui ali. aí, os dois velhos, Já idosos, é? já idosos, mas ainda muito amigos, Ah, muito. Alto conscientes. astral dos dois. Ele está muito elegante aí de gravata borboleta. Essa foto eu achei ótima também. Muito boa. Essa querida Mama Cass Mama morreu Cass. muito jovem, muito jovem. Muito, muito, Horrível, muito jovem. triste, tragédia. Tragédia, tristeza. De todas elas, ela certamente é o que tem a voz mais ímpar, né? É. Realmente uma voz única. Sem esforço, né? Assim, eu vejo os vídeos dela ao vivo cantando. Ela até com uma espécie de meio sorriso na boca o tempo inteiro enquanto canta, como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. Exatamente. Mama Cass. Mama Cass. Ela que... Cass Elliot, que também era Cohen que nem o... Cohen também? Essa é uma família importante no universo judaico. O Cohen é o nome, é um dos principais nomes, porque é o nome do sacerdote, né? Exato. Cohen é o sacerdote, ele tinha aquela função no templo específica e tudo mais, né? E até hoje, na verdade, quem tem o sobrenome Cohen tem um lugar especial na sinagoga. Aí é considerado descendente do sacerdote, né? Exatamente. Bonita foto, hein? Bonita foto. Ela tinha esse problema grave de sobrepeso, de obesidade. Isso foi uma das causas da morte dela. Foi. No momento em que não se compreendia tão bem como lidar com isso, né? Ela provavelmente teria tido mais ferramentas para isso. Nada aqui, não tem nada aqui de nenhum tipo de gordofobia, nem nada, não. É uma questão de saúde. Às vezes é necessário. Tem pessoas que gostam, têm aparente sobrepeso, mas têm a saúde perfeita, então não há necessidade real. Nada. Mas no caso dela, era uma sobrecarga para o coração, tanto é que ela acabou morrendo de um infarto, se não me engano. Exatamente. Muito cedo. Muito cedo, apenas. Peter, o quarteto. The Mamas and the Papas. O quarteto Mamas de Papas é shakespeariano, de uma certa forma. Há muitas histórias ali dentro, né? É uma coisa mais complicada. Bem humana, é uma coisa mais complicada do que nos outros lugares. Realmente. Eles foram muito grandes também, né? Eles cantaram em alguns dos principais momentos. E o California Dreaming é um dos hinos daquela época. Da contracultura, sim. E a Califórnia, né, sendo uma das terras prometidas, né? Tanta gente compôs para a Califórnia, ou especificamente para São Francisco, né? Para São Francisco. Eu tinha compactos dos Mamas de Papas, tinha vários compactos deles. Era uma coisa que, assim, porque eu desenhava, comecei a desenhar cedo para minha mãe e recebia um dinheirinho, então eu comprava em disco. Sim, maravilha, bom investimento. Era disco e livro. Beleza. Olha só essa que eu achei. John Denver e ela, Mama Cass. John Denver, Mama Cass e John Denver. Cass Elliot e John Denver. Se não me engano, eu vi esse clipe. Você lembra o que eles estão cantando aqui? Estou tentando lembrar aqui que era uma música que a gente se referiu a ela há pouco. A gente não falou ainda, mas a gente passou por ela. Sabe o que eles estão cantando? Living on a Jet Plane. Living on a Jet Plane. Foi um sucesso monumental, né, inclusive. Sim, e quem cantou também, Peter Paul and Mary. Peter Paul and Mary, exatamente. Living on a Jet Plane. Tá vendo como tudo se cruza, né? Eles eram muito conectados, né? Numa época anterior à rede social, o pessoal da música conseguia, especialmente desses compartimentos, assim, por exemplo, a música de protesto, a música de ação, todos se conheciam, todos costumavam trabalhar uns com os outros e aparecer nos shows uns dos outros, porque havia algo maior do que apenas um show de um ego, de um indivíduo. Sim. Isso é uma coisa que me importa muito. É uma coisa que eu gosto, por exemplo, no mundo do samba. Boa parte do mundo do samba vive muito esse estilo de vida. Eu estou vou tocar no seu show, não porque tenha dinheiro, coisa que vai, mas porque você é do samba, eu sou do samba, eu vou tocar para o samba. É uma causa, isso, né? É uma causa. Eu acho isso uma das belas coisas da música. Uma das belas Maravilhoso, né? E a última foto que eu tenho aqui, Mama Cass, Johnny Cash.
John Cash, puxa vida, um craque, Johnny Cash. Né? Foto de 1969. Você chegou a mostrar uma foto, acho que não apareceu aí, do Arlo Guthrie com o violão? O Guthrie com a máquina de matar os fascistas, A né? máquina de matar fascistas. Eu Eu já vou pôr desenhei aqui. esse violão. Eu amo essa. Woody Guthrie. Isso é fácil achar aqui. Deixa eu pôr aqui. Eu já desenhei esse violão porque eu usei. Quando na campanha eleitoral que elegeu esse idiota, quando o Haddad tocou violão, eu não resisti. Botei ele tocando o violão do Arno Guthrie. This Machine Kill Fascists. Kill Fascists. Perfeito. This Machine Kill Fascists. Porque isso aqui está um pouco pequeno, mas dá para ver. Essa ele escreveu grandão. É porque tinha um preto. Tem esse. Ele tem esse grande e tem essa que é só uma etiquetazinha aqui também. Esse aqui, essa é a foto que eu mais uso, que ele põe a etiquetinha no violão. E eu já fiz uma vez uma etiquetinha que nem essa aqui e colei no meu violão também. Ah, que bacana! Tá até no programa anterior. Então nós dois temos história com esse violão. Exatamente. Eu desenhei, você colou a etiquetinha, é isso mesmo. Eu achei isso de um senso de humor tão maravilhoso, inteligente, combativo, poético. E assim, em vez de matar de verdade, olha como é que eu vou matar meus fascistas. E não é só mato isso, o fascismo e não o fascista. Tem duas coisas a mais a dizer sobre isso. Primeiro, isso justamente nessa época horrorosa que a gente tem esse monstro na presidência que ama e cultua as armas. A resposta do Woody Guthrie era justamente: vocês têm as suas armas, né? As suas armas que ele faz assim a todo momento, esse monstro. Olha a minha arma aqui, pegar o violão, essa é a minha arma, né? Essa é a minha arma. Que é a mesma história do Flower Power. O poder não é a bala, não é a bomba, é a flower, né? Exato. E essa era a ideia. A segunda coisa, só para concluir, a segunda coisa é que o instrumento, o violão, se torna uma obra de arte, se torna uma escultura, né? A imagem, como você sempre fala, como ela está conectada a esses movimentos da arte. O século XX meio que misturou tudo. O cinema, a fotografia, o desenho, a imagem, a pintura, a música, tudo virou parte do espetáculo. A ópera já fazia isso com cenários, com libreto e tudo aquilo, já era uma conjunção de... Ou seja, o processo de construir as artes como um torvelinho só é uma coisa que já estava acontecendo. Mas no século XX, justamente nas lutas antifascistas, é que eu acho que isso se torna mais poderoso. Por exemplo, lembrei aqui do Grande Ditador, assim, veio na cabeça o cinema. Que coisa fantástica, que obra imortal. Demais. Que continua valendo a qualquer momento. Você passa agora para a guerra da Ucrânia, ela vale. Se você quiser jogar na cara do Biden, vale porque encaixa nele e assim por diante. Se quiser jogar de Putin, vale porque encaixa nele e assim por diante. Exatamente. Então, acho que essa arte, essa conjunção das coisas, você falou muito bem, transformou o próprio violão numa obra de arte que produz obras de arte, e essas duas obras de arte estão matando o fascismo. Sim. Claro, genial. É uma sacada fantástica, o Woody Guthrie, realmente. Sacada. Olha, quanta coisa maravilhosa que falamos, quantas mulheres, quantas... Não, como a música é o fio condutor de tantas vidas impressionantes, né? A vida da Malvina, a vida da Joan Baez, a vida da Joni Mitchell, a vida do Arlo Guthrie, a vida do Bob Dylan, a vida da Sister Rosetta Tarp, a vida que nós vamos falar dela mais na frente. Essas vidas são ligadas pela música e todos eles tinham o direito de usar o cartãozinho. Esta máquina mata fascistas. This machine kill fascists. Porque todos eles fizeram isso. Todas essas pessoas que a gente falou até agora, de uma forma ou de outra, inclusive no que nós fizemos aqui no Brasil, dos pais da música urbana brasileira, todos eles são gente que usou como arma o seu instrumento musical. Mas o objetivo nunca foi matar ninguém, pelo contrário. Né? Enquanto todos pela vida. A arma traz a morte e a arte traz a vida.
Todos eles trouxeram vida, deixaram frutos. A gente até agora falou de Dylan, de Pixinguinha, de Joan Baez, de Nina Simone, de Violeta Parra, Mercedes Sosa, de João Pernambuco. A gente está falando dessas pessoas e todas elas, isso me deixa otimista, todas elas deixaram frutos. São todas muito frutuosas, são árvores frondosíssimas. Deixaram muitos, muitos frutos. E isso não tem preço, não tem dinheiro, não é. O sucesso é isso, na verdade. É deixar frutos. Sem contar que é aquela questão se o homem é mortal, a arte que ele produz é imortal. Né? Ars longa vita brevis, né? Ars longa vita brevis, exatamente, como se diz em latim. E, olha, eu acho maravilhoso como a boa música e a arte legítima não envelhecem, né? Bom, isso a gente já sabia, logicamente, pela música erudita, né? Que Bach é tão atual como qualquer coisa que acontece hoje e que vai acontecer amanhã, né? Claro, claro. E a música popular é a mesma coisa, se ela tiver esse conteúdo dessas personagens, né? Claro. E esse popular da Joan Baez, da Johnny, da Malvina, esse é o erudito, é o clássico de amanhã. Daqui a 200 anos, as pessoas estão reverenciando essas obras de arte com o mesmo respeito que a gente tem por Bach, por Mozart. Nossa, a música é maravilhosa, a arte como um todo. Eu sou um grande admirador de todo tipo de expressão artística, porque eu acho assim, é o antídoto contra a morte. Você falou, é o único antídoto que nós temos contra a morte. O antídoto contra a morte e também a ponte para que possamos suportar o dia a dia também, né? Nossa, sim, claro. A arte é o nosso esteio mesmo, né? No cotidiano. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida mesmo. Meus amigos, amigas, espero que vocês tenham gostado do nosso papo. A gente sempre... deixa eu até contar para o pessoal, viu, meu caro Renato, que o pessoal talvez pense que a gente tem um script muito rígido, mas eu vou contar para eles que assim, o nosso papo flui tão espontaneamente que a gente dá uma conversadinha assim, mas a gente vai sempre conversando durante a semana. Então, a gente vai armando o papo e aí na hora a gente se encontra aqui e fala assim, bota para gravar. E aí vai. Aí sai. É uma jam mesmo. A gente tem parece aquelas partituras que o Miles entregou para os músicos na hora de fazer o grande Kind of Blue, né? Sim. Eles só entregam os papéis, tinham só uma escala daqui, mas eles já tinham tocado antes aquelas músicas. E aí a gente sai improvisando, mas improvisando em cima dos fatos que a gente descobriu, das músicas que a gente ouviu, das experiências que essas músicas trouxeram para a gente. Porque boa parte dessas coisas a gente ouviu na infância, tanto o Jean quanto eu, e marcaram indelevelmente a nossa mente, nos ouvidos musicais. E essas pessoas são, no meu caso, as responsáveis por eu hoje ser um músico, tocar minha música e ter esses momentos para mim mesmo, quando eu estou tocando, que são maravilhosos. Ainda bem que tem isso, porque senão como aguentar o dia a dia, igual você falou. É isso aí, meu caro. Muito bom nosso papo. Semana que vem tem mais. A gente pede para os amigos que assistiram, amigos, amigas que assistiram, não deixe de colocar o seu like aqui, dar aquela curtida de sempre. A gente tem também uma página no Instagram, se vocês quiserem seguir, né? Só procurar lá, Os Mundos da Música é o nome da conta. E não deixem de acompanhar a gente nesse trabalho que a gente está fazendo, que é um trabalho que a gente faz com muito amor e com muita fé de que a gente possa ajudar as pessoas a compreenderem um pouco mais toda a riqueza dos mundos da música. E lembrando que os nossos programas são bastante atemporais, então todos que estão disponíveis lá estão muito atuais, porque o que a gente fala é de gente que teve papel duradouro na vida, é duradouro. Realmente, o mundo moderno é diferente por causa dessas pessoas que a gente tem comentado. Então, o que a gente fala é isso, e isso não envelhece. Essa música deles não envelhece. Você pode ir para lá, que a gente não pode tocar as músicas, como o Jean explicou no começo do programa, por causa das limitações do YouTube, mas a gente dá a pista, a gente dá os nomes das músicas e as várias... E você
os próprios mecanismos de busca, você acha uma, você vai achar 20. E aí você não vai desperdiçar seu tempo, você vai gostar muito. Isso aí. Perfeito. Então tá bom. Então, na semana que vem, estamos de volta com mais Mundos da Música e, com certeza, tudo se interliga e a gente espera estar interligando todos vocês que estão nos assistindo também. Todos por um mundo melhor, sempre em frente. Como sempre, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Tchau, tchau. Tchau.